Oi, tudo bem com você? Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo e escritor. Esse provavelmente vai ser o vídeo pelo qual muita gente vai chegar no meu canal, então eu gostaria de falar um pouco sobre o trabalho que eu faço, que é para ficar bem claro que o meu ângulo de visão aqui é da questão da psicologia social, da psicologia comunitária, e eu acho que é bem importante discutir isso no momento que a gente está vivendo agora, né? Nós vamos fazer uma análise psicológica da pandemia, né? Mas principalmente tendo por foco a questão da psicologia social e a questão da psicologia comunitária também. Eu trabalho, né, com políticas públicas já há quase 10 anos. Nessa minha área, eu sempre tenho trabalhado com a questão da visão social, da psicologia social. Porque trabalhando em políticas públicas, a gente sempre acaba tendo essa visão mais social da psicologia, de como a gente pode contribuir para aquele sujeito inserido na sociedade e não necessariamente naquela visão clínica ortodoxa que a gente vê na maioria das formações de psicologia, apesar de que isso tem mudado um pouco. Então eu queria deixar bem claro isso, né, que a nossa visão aqui é uma visão mais psicossocial do que uma visão necessariamente clínica. Então, tendo em vista isso, eu queria dizer para vocês também que talvez vocês escutem alguns sons aí enquanto eu estiver gravando esse vídeo. Isso porque, infelizmente, as ruas aqui da minha cidade estão cheias e a minha rua aqui não é exceção, então vai passar carro, vai ter gente gritando na rua, porque eu acho que esses sons vão ter tudo a ver com o assunto que a gente vai discutir aqui. Então, vamos pensar, né, já que eu falei da psicologia social aqui, eu queria deixar para vocês um vídeo, né, pra gente já começar a pensar sobre essas coisas que eu tô falando aqui, um vídeo da TV Folha que está mostrando a realidade da pandemia, né, do isolamento social nas favelas. E eu tirei uma fala desse vídeo que eu achei muito interessante pra gente discutir aqui. Tem uma hora no vídeo que tem uma pessoa que vira e fala assim: a ordem foi dada pela televisão, a gente atendeu por medo. Então, isso me fez pensar muito sobre essa questão da pandemia, sobre essa questão da reclusão, reclusão para quem, reclusão como. Aqui a psicologia social, ela fala do papel da comunicação, ou principalmente o Haroldo Rodrigues, ele fala que a questão da comunicação na psicologia social é um processo de codificar um pensamento e decodificar esse pensamento na mente do outro sujeito. Então, quer dizer, até que ponto será que as autoridades estão conseguindo se comunicar, né, com toda a maioria da população, né? Nesse vídeo mesmo da TV Folha se fala que, né, a classe C e D da sociedade são mais de 75% da população. Será que elas estão cumprindo porque elas entenderam o que está acontecendo na pandemia? Ou será que elas estão cumprindo porque elas estão com medo, porque alguém virou na televisão e fez em algum momento um alarde e disse que todo mundo tinha que ficar em casa? E nesse vídeo da Folha é até interessante a gente falar, porque mostra situações de pessoas que estão passando fome, né, que estão ficando dentro de casa, não porque elas escolheram ficar dentro de casa, mas porque foram dispensados dos seus trabalhos e muitas vezes elas não tinham vínculo com essas empresas e elas estão ficando em casa porque foram dispensadas do trabalho e elas trabalhavam de forma autônoma, né, prestavam serviço para aquela empresa e não tinham um vínculo empregatício, e elas estão ficando em casa e não sabem o que vão dar para as crianças comer e tudo mais. Bem importante a gente deixar claro isso. Eu não estou apoiando nenhuma medida do governo de liberar o trabalho, não. Eu acho que muito pelo contrário, porque a questão, gente, da reclusão social, do afastamento social, ela não está aqui sendo discutida. A gente pode discutir o como e se a gente está conseguindo de forma eficaz se comunicar com essas pessoas. Agora, se ela é necessária ou não, isso não está para discussão. Infelizmente, a gente veio aí de uma situação em que a academia foi muito vilanizada, né? As pessoas que são especialistas foram vilanizadas, a população foi jogada contra a academia, jogada contra os conhecimentos científicos, criou-se um medo, né, uma desconfiança dos especialistas, uma desconfiança dos cientistas, criou-se uma imagem de soberba, né, da classe média instruída, e as pessoas hoje em dia diminuíram ainda mais a confiança que se tinha nos especialistas, e esse é o pior momento para ter acontecido isso, gente. Eu acho interessante a gente trazer uma outra pessoa da psicologia social também, que é a Silvia Lane, que ela fala que a nossa consciência é produto das relações sociais, e relação social é uma coisa que no Brasil é muito deficitário, né? Como que as classes mais abastadas se relacionam com as classes mais vulnerabilizadas? Como é que acontece essa relação? É uma relação de igualdade? É uma relação de preocupação mútua? Ou é uma relação de hierarquia social? Porque muitas das vezes a gente tem no Brasil uma classe dominante, né? Com essa questão do abismo social, a gente tem uma classe dominante e uma classe subserviente, né? Muitas das vezes a gente pode interpretar, não estou dizendo que isso seja uma verdade absoluta, muitas das vezes a gente pode interpretar certas falas de empresários como reforçando esse comportamento subserviente
subserviente, porque quem vai sofrer são os pobres. É claro que a gente pode interpretar isso. Então, se a consciência social ela é fruto das relações sociais, se essa relação social ela vem de um histórico de subalternidade, de hierarquia social e de uma falta de vínculo entre as classes, então essa ela vai ser uma consciência social que ela vai estar fragmentada, que ela vai estar muitas das vezes até atravessada pelo ódio, atravessada pela incompreensão. Então, como é que a gente cria essa consciência, sendo que essas relações sociais elas estão prejudicadas? E muitas das vezes, gente, é o que eu tenho visto falar bastante, né, e analisando através dessa minha experiência de psicologia comunitária, de psicologia social, de políticas públicas, que eu acho que talvez esteja faltando comunicação, esteja faltando medidas específicas para a população mais carente, né? Então a gente vem de uma situação, né, fiz uma colinha aqui, a gente vem de uma situação em que nem mesmo, né, voltando para o assunto da comunicação, nem mesmo os governos têm conseguido se comunicar entre si, gente. Olha só que doideira, os governos municipais não conversam com os governos estaduais, que não se conversam com o governo federal, né? A gente precisa destacar aqui, gente, eu sei que muitas das pessoas vão falar, você está sendo inclinado para um lado político ou coisa do tipo. Não, gente. A imprensa internacional está falando isso, as entidades internacionais estão falando isso, estão falando desse papel bizarro que o governo federal tem executado, porque ele está praticamente divulgando a desinformação, ele está ajudando a piorar essa questão da comunicação das entidades públicas com a população. Se a população, né, que está ficando em casa, né, que não é a maioria, eu acredito, está ficando por medo, então você tem um governo federal que estimula as pessoas a não terem esse medo e minimizar as consequências de você não tomar medidas contra a pandemia. Então você tem um governo que está jogando contra, né? Não só o governo federal, mas alguns governos estaduais também estão a favor dessa medida de não tomar medidas. A verdade é essa, de se deixar acontecer e ver o que dá. E nós estamos vendo, é claro que as notícias internacionais estão dizendo aí claramente que está tendo tragédias. Você está vendo no Equador aí cadáveres na rua. Claro que está tendo uma crise funerária no Equador por conta do coronavírus e por conta da desinformação também, por conta das pessoas estarem morrendo e não ter suporte para estar enterrando as pessoas. Eu não estou falando da Itália lá, que é um outro mundo. Eu até vi um economista falar esses dias que a Itália, gente, ela estava muito preparada para essa questão do coronavírus, preparada no sentido de ter estrutura de saúde para atender as pessoas, e mesmo assim eles não deram conta. E a gente está vendo isso no Equador, gente, e o Brasil é o próximo. E o Brasil é o próximo. A gente está vendo nos Estados Unidos hospital sendo construído no Central Park, navio Hospital da Marinha atracando no porto de Nova York, e aqui o nosso presidente falando que não tem necessidade de fazer nada disso, que é só uma gripezinha, e adiando medidas e se enrolando para aplicar medidas como essa questão da renda básica aí de R$600, que até nesse vídeo da Folha que eu citei, as pessoas questionam se esse valor é suficiente para que elas sobrevivam, mas enfim, nem isso o governo está se movimentando para dar conta. Então a gente tem, né, por um lado também, governadores que estão tomando medidas, mas que claramente há um interesse político deles. Eu não sei se a gente está no momento de criticar esse interesse político deles, porque na prática o que eles estão fazendo é o que interessa, e nesse momento a maioria dos que estão fazendo alguma coisa estão fazendo coisas que deveriam ser feitas, estão aplicando medidas de isolamento, estão preparando o sistema de saúde para o pico da pandemia que a gente ainda não chegou. No meio dessa crise de comunicação, nós temos essa crise institucional que os governos estão enfrentando, que falta comunicação das instituições com o povo e falta comunicação entre as instituições, que são quem deveria dar o norte para o povo, e na verdade elas estão perdidas entre si. Então são dois fatores aí que a gente falou até agora, essa análise psicológica que a gente está fazendo. A terceira parte que eu queria falar são das consequências psicológicas que vão ter depois de tudo isso, gente. Depois que passar essa pandemia do coronavírus, ou que ela for controlada, ou que a gente consiga achatar essa curva, se conseguir, depois que a gente tentar voltar para a vida normal, que é uma coisa que o Átila falou no Roda Viva, e ele tem falado bastante, que eu também concordo com ele enquanto psicólogo, que a nossa vida não vai ser como era antes, a sociedade não vai ser como era antes. Pode melhorar? Eu acho que sim, pode melhorar. A gente estamos falando de coisas como renda básica e tudo mais, de rever relações de trabalho, mas a gente tem que se preparar para piorar também, porque, gente, simplesmente a sociedade não vai voltar a funcionar de um dia para o outro. Se abrir agora as lojas, será que vai ter o mesmo movimento que antes? Entendeu? Mesmo
que se cumpra aí a loucura que o Bolsonaro está propondo de retomar o trabalho? Será que as lojas vão voltar a funcionar como era antes? Então nós temos as sequelas psicológicas que vão vir de tudo isso que está acontecendo. Eu achei um estudo muito interessante de 2004 da Universidade de Toronto, que ele aplicou um questionário num grupo de pessoas que passou por quarentena voluntária entre 2002 e 2003, que foi o surto de SARS, né, que é a síndrome respiratória aguda. Eles fizeram esse questionário com essas pessoas que ficaram em quarentena voluntária e eles chegaram a algumas conclusões aqui que eu gostaria de dividir com vocês, que é uma coisa que é muito importante. Lembrando, gente, a primeira coisa que a gente precisa levar em conta antes da gente olhar esse estudo é considerar que Toronto é uma das melhores cidades do mundo para se viver, é uma das melhores cidades do mundo em qualidade de vida, e que o sistema de saúde canadense é um sistema de saúde também universal e que ele é muito bem elogiado pelo mundo afora aí. A gente tem que levar isso em consideração. Outra coisa também interessante é o seguinte, a gente tem que lembrar que essa quarentena, ela durou cerca de 10 dias apenas, mais ou menos. Algumas pessoas ficaram mais, outras ficaram menos, e então chegou-se às seguintes conclusões. Esse estudo com essas pessoas que ficaram nessa quarentena breve aí, ela descobriu que 28% das pessoas que ficaram nessa quarentena aí de pouco mais de 10 dias, elas mostraram sinais de transtorno de estresse pós-traumático. Transtorno de estresse pós-traumático é aquele transtorno em que a pessoa passa por um evento traumático e depois ela evita, né? Explicando de uma forma grosseira, é claro, ela tem problemas e passa a evitar coisas relacionadas àquele trauma que ela sofreu. Um outro dado importante também é que 31% dessas pessoas que responderam esse questionário que a Universidade de Toronto fez, é que 31% dessas pessoas apresentaram sintomas de depressão. Então, olha só, nós temos aí como consequência provável desse isolamento e dessa pandemia, não só do isolamento, o isolamento é consequência da pandemia, gente. Muitas das pessoas podem entender errado e achar que eu estou falando aqui que isso é consequência do isolamento, que eu estou defendendo o fim do isolamento. Não, gente, eu estou defendendo o combate à pandemia. Então, voltando aqui, a descoberta que eu achei mais interessante nesse artigo é que eles descobriram que as pessoas com renda mais baixa foram as que tiveram mais sequelas psicológicas de tudo isso que aconteceu lá. Lembrando que, gente, esse surto de SARS que aconteceu entre 2002 e 2003 matou apenas 800 pessoas no mundo inteiro. A quarentena a que a gente está se referindo nesse estudo foi de cerca de 10 dias. Nós estamos falando aqui da pandemia de Covid-19 de uma quarentena de meses. Nós estamos falando de um isolamento social, muitas vezes onde as pessoas em alguns lugares do mundo não estão podendo nem sair de casa para comprar as coisas. Então a gente está falando de transtorno de estresse pós-traumático, de depressão, e sabe-se lá que outras sequelas que podem haver depois disso tudo. Fora da economia, a recessão que vai vir, gente, não adianta a gente falar que não vai ter recessão. Pode abrir tudo hoje, vai ter recessão, gente. Não adianta a gente achar que acabar com o isolamento social vai evitar uma recessão, porque não vai. A gente já estava num processo de recessão antes dessa pandemia. Essa recessão, gente, ela vai vir de uma forma ou de outra. Agora, eu acho que a gente precisa pensar quantas vidas a gente pode salvar e quanto a gente vai estar traumatizado depois de tudo isso para poder reerguer a sociedade. Então, acho que são coisas interessantes para a gente pensar aí. Em resumo, a gente falou de 3 coisas aqui. A gente falou da falta de comunicação das instituições com a população. A gente falou da falta de comunicação e da desorganização das instituições entre si, principalmente, eu estou falando disso do cenário brasileiro. E a gente falou das sequelas que essa pandemia vai deixar na mente da população, na mente das pessoas. Lembrando que a gente vai ter uma outra guerra para vencer depois que essa pandemia passar, depois que a parte mais grave dessa história acabar, que vai ser recuperar a nossa sociedade, voltar a economia, fazer a economia voltar a funcionar, que não vai ser de uma hora para outra, e nós vamos ter pessoas que vão estar precisando de muita ajuda depois que tudo isso acabar, vão ter pessoas que vão estar precisando de ajuda psicológica, ajuda material, ajuda de tudo quanto é tipo. Eu acho que se a gente começar a pensar nessas coisas desde já, a gente pode fazer com que as sequelas sejam menos piores do que elas podem ser. Então, quer dizer, a gente precisa ter consciência, a gente precisa se informar, a gente precisa melhorar também a nossa comunicação para poder chegar naquelas pessoas que não estão tendo noção do que está acontecendo, gente. Tem uma bomba prestes a cair na nossa sociedade e algumas pessoas estão achando que isso não vai acontecer, que tá brincando, né? Que a gente tá brincando. Essa análise que eu queria fazer.
Se você assistiu esse vídeo até o final, eu agradeço. Eu sei que esse vídeo ficou longo. Eu agradeço você ter assistido até aqui. Se você achou que essa informação que eu estou trazendo é importante, por favor, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Eu acho que é uma mensagem que a gente pode estar ajudando a esclarecer algumas coisas para as pessoas. Se você quer ver mais vídeos como esse, deixa aquele joinha aí, deixa aquele like, né? E se inscreve no canal para você saber quando eu publicar mais vídeos. Eu não tenho dia, não tenho hora para publicar vídeo. Se você quiser saber quando eu publico o vídeo, eu recomendo você clicar naquele sininho que tem ali do lado do botão de se inscrever para você ficar sabendo e ser notificado toda vez que eu publicar um vídeo novo. Então, gente, obrigado por assistir até aqui. Cuidem-se e, gente, vamos vencer isso aí juntos.